Falando nisso, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, certo? Sim, senhora. Mas aí, Nossa Senhora tem um monte de nome, certo? Um monte de nome. Mas é tudo a mesma, né? Tudo a mesma. Fechou. Então a gente pode falar com uma Cidinha hoje? Pode falar com que a Cidinha. É devota de Fátima? Pois é. Então vamos lá? Para não brigar. Bom dia, Cidinha. Bem-vinda. Obrigada. Depois a gente dá um beijão. Ok. Tá bom? Gente, nada melhor do que falar da nossa fé. E interessante, né, padre? Fé em Nossa Senhora é algo muito particular, é algo muito especial. A gente não consegue enfiar na cabeça dos outros o que é essa fé, porque não é um assunto teórico. Tem gente que acredita muito, e tem gente que não acredita, e tá tudo certo. Nós vamos aqui, a nossa preocupação é contar a história de quem acredita. Sim. E vai que numa dessas, essa história te comova profundamente, mova o seu coração de tal forma, ou esteja acontecendo alguma situação na sua vida e você se deixa envolver por Nossa Senhora. Exato. É por isso que a Cidinha está aqui com a gente. Cidinha, longa história de devoção a sua, hein? Sim. Mais de 50 e poucos anos. Uau. Foi despertar com 35 anos, o que aconteceu lá nos meus 7 anos de idade. Então você teve lá no 7, foi alimentando seu coração. Sim. Depois foi com 30 e poucos você, juntou as pontas. Sim, aí que eu fui entender o porquê. Algo que eu não disse quando fui convidada, eu não ouvia. Eu, desde nascença, eu ouvia 25%. E isso eu nem estava preparada para contar, mas Nossa Senhora tocou que era isso, a primeira coisa que eu vim falar hoje. Eu tenho prótese nos 2 ouvidos, de metal. Eu descobri, eu era casada já, que aí eu fui ter Unimed. Até o momento a minha mãe e meus pais não sabiam. Eu fui trabalhar e eu não atendia telefone, eu não ouvia. Eu li os lábios. Aí eu li os lábios, só que eu não compreendia porque eu não ouvia, e eu falo alto. Eu estou falando baixo até hoje e não consegui me controlar isso. Eu começo no baixo, coisa alto, que eu queria dizer para as pessoas, fala alto, eu não estou ouvindo. Eu alterava a minha voz para falar. Aí quando eu descobri, eu não podia fazer a cirurgia, porque eu não tinha tido filhos, estava casada de novo, 1 ano de casada, eu tinha que ter filhos. Aí eu tive meus 2 filhos e fui para a cirurgia. Passei a ouvir 100% de audição. Era 3 meses para eu poder ouvir depois dessas próteses, era normal. Eu fiquei ouvindo no primeiro momento que tirou meu tampão do ouvido, é uma cirurgia muito doída, ao tirar o tampão. Eu chorava de dor, eu chorava de alegria, ouvir uma criança com história assim, que eu nunca imaginava o barulho. E eu falei para o médico, falei, doutor, estou ouvindo. Ele falou, você está ouvindo? Eu falei, estou ouvindo. E na hora eu falei, graças a Jesus, me deu essa graça que Nossa Senhora, não sei se sou católico, eu falei, mas eu acredito no amor de Nossa Senhora por mim e creio, tenho certeza que era Nossa Senhora de Fátima, porque foi uma criança. E foi para a criança que ela apareceu e foi para mim, criança, que eu tive um sonho. Padre, eu estou ouvindo e eu enfrento um problema muito sério com meu filho de audição e a gente sabe como isso é algo que afeta toda uma vida, porque se você não ouve, você não fala, você perde muitas habilidades, enfim. Mas o que me chamou a atenção é que, para quem tem fé, começa a acontecer uma leitura dos fatos. Podia ser só uma criança. Uma criança chorou lá e tal, quem? Não. Como eu já tenho uma devoção muito forte em Nossa Senhora de Fátima, para mim é um sinal, é isso, padre? Exatamente. A gente começa a fazer essa ligação. Sim. Né, com aquilo que vai acontecer. E isso só acontece quando a gente tem essa compreensão. Não é? Ontem mesmo foi Domingo do Bom Pastor, e eu dizia isso nas homilias. Né? Aquele que vive essa experiência com o Cristo Bom Pastor, não é só uma experiência de seguir este Jesus, porque ouviu dizer alguma coisa dele, mas é uma experiência daquele que conhece. E quando a gente conhece, faz uma experiência de fé, e aí só quem faz pode dizer, como você falou, para quem acredita, ótimo, você acredita. Para quem não acredita, eu posso aqui ficar explicando, não adianta, porque é a experiência de fé que a gente faz. Então, a Dona Maria Aparecida, a Cidinha, ela fez essa experiência lá atrás. Então, essa experiência de fé que ela fez através de Nossa Senhora,
pela sua fé, faz com que ela vá ligando todas as graças, os milagres, as bênçãos na vida dela com a experiência de Nossa Senhora. Não é? Então, isso é muito bonito, né? E a gente também, não é? Quando a gente recebe uma graça, quando a gente recebe uma bênção na nossa vida, da mesma maneira. Eu recebo porque eu creio, porque eu faço essa experiência de pedir, de suplicar, de viver essa fé, como a senhora fez, né, dona Aparecida, dona Cidinha? Cidinha. Pode chamar de Maria Aparecida, é o meu nome. A gente esquece, às vezes, Cidinha. Mas vamos voltar lá atrás, então. Um sonho. Vamos voltar lá na sua infância. Eu tinha de 6 anos, meio e 7, porque meu aniversário por ser setembro, entrei com 7,5 na escola. A única coisa que eu gravei, assim, que eu não estava ainda na escola, não ia para a escola ainda. Era um sonho, mas para mim, eu como criança, eu não entendia, não compreendi como um sonho. E depois eu acabei contando para meus pais que eu vi à noite, e era um sonho. Eu estava na beira de uma água, corrente cristalina, eu vejo até hoje, muito linda, um local lindo, correndo aquela água corrente, branca, cristalina, e ouvi uma voz. E quando a voz ouvi, eu vi aquele vulto falando para mim, tudo de branco, que era uma senhora. Reza, filha, reza muito. Depois, novamente, reza muito, filha. Passou. No dia seguinte, creio que seria final de semana, porque meu pai estava em casa. Aí eu falei, mãe, pai, eu sonhei com uma mulher, ela veio mandar eu rezar muito. Ela me falou, filha, reza muito, filha. Ela falou essa frase para mim. Aí meu pai tinha perdido a mãe muito cedo, falou, minha mãe, que chamou ela de filha, minha mãe, mandou rezar uma missa. Rezou a missa, isso passou. Eu comecei, aí depois eu fui para fazer a catequese com as irmãs, com as freiras. Nunca tive coragem de contar para ninguém, né, esses sonhos. Assim, não esse sonho, o que aconteceu, o fato depois. Aí fui com as irmãs, fiz a catequese, aí depois eu fiz a primeira Eucaristia. E foi passando. E eu estava num velório, no enterro com a minha mãe, no cemitério. Eu nunca contei para ninguém, porque vai imaginar, nossa, ela está dizendo que ela viu Nossa Senhora. Foi um sonho, eu senti aquele amor dela. Então, eu creio que ela entrou na minha vida naquele momento. Ela tinha o desígnio para a minha vida, que eu tinha que rezar. E que eu tinha que passar para as pessoas rezarem. Só que até o momento eu não tinha compreendido. Quando eu vi a imagem, eu falei, mãe, foi essa... Eu nem falei, senhora, essa mulher aí, essa senhora mandou eu rezar. Ela falou, mas é Nossa Senhora de Fato? Não falou Nossa Senhora de Fato, mas é Nossa Senhora. Minha mãe não tinha devoção em Nossa Senhora. Hoje ela é evangélica. Aí eu falei assim, tá, passou. Não compreendi nada, foi passando os anos, fui adolescente, eu comecei a namorar meu esposo, começamos a ir na missa, que nossa família nem do lado dele nem meu pai são praticantes de participar, católico, mas não participam da missa, nós começamos a participar do namoro, casamos, continuamos participando, tivemos nossos filhos participando. Assim, aí comecei a participar de um estudo bíblico, aí tinha as novenas, começavam a rezar o terço. E eu via que as crianças não rezavam. E os meus estavam rezando porque me ensinei a rezar. Aí eu pensei, assim, nada, que aí eu já tinha feito a cirurgia do ouvido, aí fui compreender por quê. Comecei a ensinar as crianças a rezar o terço na minha casa, por 2 anos. E eu rezava uma Ave Maria cada criança. Então, para elas aprenderem, porque elas tinham vergonha, eu ficava na frente, ajoelhava na frente da criança, sentada em banco, que o meu amigo fez uns bancos para mim poder rezar para as crianças, e eu rezando o terço com as crianças. E aí depois estava na idade já de catequese, aí eu fui dar catequese. Só que eu fui compreender porque eu queria dar o terço para as crianças. Eu rezava ensinando eles a contarem na mão. E eu comprei os tercinhos bem baratinho, pequenininho, mas não dava para mim dar para todos. E eu comprava panfletinho para eles levarem para casa, para eles aprenderem, as mães rezarem com eles. Aí me falaram que tinha um senhor que fazia rosário, de contas de rosário, não sei se o padre conhece, se você conhece, são uma semente. E eu fui até nele. Aí veio a minha compreensão dessa palavra, de Nossa Senhora. Eu falei, eu não tenho assim financiamento em condições, eu rezo o terço com as crianças, e falaram que o senhor faz, eu gostaria que o senhor fizesse para mim, e que o senhor vendesse para mim, mas em conta, que a loja que eu possa comprar, porque ele não fazia mesmo para vender nas lojas. Aí ele falou assim, olha filha, a mesma frase, filha,
Reza. Reza muito, mas reza muito, filha. Eu vou te dar os terços para você rezar com as crianças. Que legal. E toda vez que rezar o terço, reza uma Ave Maria para mim. Hoje ele é falecido. E deu os terços para a senhora? E deu 50 terços para mim. Uau. Dei para as crianças, eu distribuía os panfletos. Aí eu compreendi. Reza muito, filha. Eram as crianças que eu tinha que ensinar a rezar. Interessante, né, padre? A gente vai nessa dinâmica da fé e de novo, a nossa missão aqui é trazer experiências, porque é só a experiência que é capaz de justificar a fé da nossa vida. Então, a gente vai caminhando, a gente vai amadurecendo nessa dinâmica da fé e a gente começa a ler os sinais e juntar os fatos. Então, se eu tive uma inspiração pequena, que eu ignorei porque eu não sabia o que era, eu não entendia, mas a minha vida foi me provando por A mais B que fazia sentido, aí Sim. a nossa fé vai amadurecendo com a gente. Sim, exatamente. E aí a gente entende com a vida aquilo que Nossa Senhora nos pediu. Por exemplo, hoje Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, as aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos, toda a fala de Maria era o pedido para rezar o terço, para rezar o rosário. Não é? Então, é uma necessidade. Por isso que nós temos esta campanha aqui na associação para você rezar junto com a gente. Talvez, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, mas eu às vezes começo a rezar, me dá sono, eu não consigo rezar sozinho ou sozinha. Mas, gente, é uma necessidade a oração do rosário. E aí, a dona Cidinha está aqui para dizer assim, é importante a oração. Maria, ainda hoje, continua a pedir para a gente a oração do rosário, a oração do Santo Terço. E por que a gente reza o terço? Porque em cada Ave Maria que a gente reza no terço, a gente está meditando sobre a vida de Jesus. Cada terço que você reza, a gente fortalece ainda mais a nossa fé em Jesus. Não é? Então, a dona Cidinha está fazendo essa experiência, nos ajudando a fazer essa experiência com Maria, através de acontecimentos da vida dela, graças e bênçãos que Jesus concedeu à vida dela através da oração do terço. Por isso, esse pedido, reza muito. E rezar, é preciso rezar muito também. Dona Cidinha, sua vida... A partir desse acontecimento, a senhora então passou não só a rezar como a senhora já rezava, Sim. mas a transformar essa sua vida em testemunho para os outros, porque a senhora começou a ensinar as pessoas, sobretudo as crianças, né? E teve até uma pessoa de outra crença que me pediu, você é tão devoto de Nossa Senhora, você fala tanto da oração do terço, eu não sei rezar, me ensina, bem adulta. Eu ensinei na casa dela, hoje... Ela continua em outra crença, mas reza o terço todos os dias para Nossa Senhora. E a mãe conhece o coração. Conhece. Gente, a gente tem um link, né, diretora? A gente quer mostrar histórias para vocês também de outras pessoas que acreditam, que têm experiências particulares, mas eu acredito que, antes da gente mostrar o link, para a gente poder amarrar as pontas aqui, gente... Nós podemos ser conhecedores de muita coisa ou não, a gente pode ter muito estudo ou não, a gente pode ter muita facilidade de ir para missas e ter relação aí com pessoas da igreja ou não também, mas o que eu estou querendo dizer? A oração do terço, muitas vezes, é a única oração que a gente tem para dizer, né, padre? É a única expressão que a gente tem, né? Cidinha já... Simples, né? E ela é simples. E às vezes a gente não tem mais nada para dizer. Ou a gente está vivendo uma dor muito forte, um sofrimento muito forte. A gente diz, Senhor, eu não sei nem te falar isso que eu estou vivendo, mas eu sei que se eu pegar o meu terço, se eu me colocar aos pés de Nossa Senhora, se eu dobrar o meu joelho, se eu sentar aí perto do meu altar, se eu estiver deitado numa cama de hospital, se eu estiver passando uma angústia, ela vai ouvir a minha prece. E eu posso rezar com consciência o terço ou não. Muitas vezes a gente só repete mesmo, porque talvez está passando uma situação muito difícil. Mas a mãe sabe, a mãe ouve e a mãe conhece o seu coração. Padre, eu acho que se a gente deixar essa mensagem aqui hoje, a gente já fez muita coisa, né? Sabe como eu rezo o meu terço, meu rosário? Eu tenho no meu carro, na minha casa, porque quando eu trabalhei numa paróquia Nossa Senhora do Belém, que é tido Nossa Senhora também,
eu gravei um CD do Rosário por causa disso, porque as pessoas diziam, padre, eu tenho preguiça, padre, eu durmo a hora que eu rezo, ou eu não consigo rezar sozinho. E nós gravamos com umas irmãs que trabalhavam lá o Rosário, um CD do Rosário. Eu tenho no meu carro e tenho na minha casa. Então, quando eu estou vindo para a TV, eu coloco lá e vou rezando junto, porque você se anima até a rezar. Você vai com outra pessoa, né? Mas comigo mesmo, entendeu? Mas eu vou rezando. Exatamente. Entendeu? Então eu disse para as pessoas, faça isso. O Padre Joãozinho tem um CD desse, mas ele tem o Mistérios da Luz. Esse que eu gravei o inteiro, não é? Na época lá, para ajudar as pessoas. É interessante isso. Ou às vezes a pessoa, enfim, é uma forma também de se concentrar mais, né? Sim, exatamente. Agora sim, vamos, padre. Vamos ver. A gente, com licença, Cidinha, um minutinho. Peraí, a Cidinha, gente... nós já volta, viu?